Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Maurício Cupertino. Maurício, eu queria que você falasse a respeito aí das atuações do Flávio e também do Marco Antônio. O Marco Antônio saiu aí, parece, com um problema no tornozelo, e o Flávio parece que sentiu um pouco a falta de ritmo de jogo pelo longo tempo de inatividade. Queria que você comentasse a respeito disso e, na sua visão, o que faltou para o Cruzeiro ter conseguido um resultado melhor, uma vez que o Cruzeiro teve as melhores oportunidades, principalmente no primeiro tempo? Boa noite. Eu acho que o primeiro tempo foi um grande primeiro tempo. Perdemos algumas oportunidades que poderiam ter feito a diferença no jogo, né? Umas 3, 4 no mínimo que eu contei ali, que eu me lembro, né? E realmente a equipe teve um volume muito bom, né? Iniciamos a partida muito consciente na parte tática, todos sabendo qual era a função de cada um dentro do seu setor. Depois, no finalzinho, tivemos alguns problemas físicos, né? O Marco Antônio torceu o tornozelo, tivemos que trocá-lo, e depois o Thiago também, outra situação física, na qual já tivemos que fazer 2 alterações. O Nonoca tomou um amarelo e a gente, no intervalo, conversamos algumas coisas para poder equilibrar essa situação, né? Afinal de contas, o Thiago e o Marco Antônio estavam fazendo uma partida tática muito boa. Em relação à parte individual, a gente não comenta, eu acho que isso aí é uma coisa interna. O Flávio vinha de uma lesão também, e eu acho que ele fez uma partida junto com o Marco Antônio, dentro do que foi planejado, muito boa. Maurício, Samuel Venâncio da Rádio Tatiaia. Por que, na sua opinião, 2 tempos bem distintos? As mudanças, ao que aconteceu também com o Avaí, empurrando o Cruzeiro. Um primeiro tempo em que criou boas oportunidades, perdeu chances inacreditáveis, e no segundo tempo, bastante dificuldade para chegar no gol do Gladson. Muito obrigado. Eu acho que o Avaí ele tem essa característica, né? Ele na hora que ele fez o gol, aí é o jogo do Avaí, né? Ele procurou amarrar o jogo, procurou se fechar. O Claudinei tirou os 2 principais jogadores de armação dele, o Bruno e o Jadson, colocando 2 jogadores rápidos e fechando a equipe dele, na qual a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas depois eu acho que a gente conseguiu controlar. A entrada do Ariel foi exatamente para dar uma qualidade um pouco maior no passe, né, junto com o Marcinho, procurar controlar esse jogo um pouco mais, o Ney ali. A gente estava tentando forçar o Edilson, mas ele tirou o Edilson, né, dentro do jogo. A gente estava achando que o Edilson estava sendo um caminho bom para a gente atacar por ali, e realmente as conclusões não foram tantas quanto no primeiro tempo, mas a gente tentou, e a luta foi intensa, e infelizmente a gente não conseguiu empatar o jogo. Maurício, boa noite, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Até que ponto o Cruzeiro sentiu as faltas de Adriano e também do Giovani? Obrigado. São jogadores que já vêm jogando há algum tempo. O Adriano acho que jogou a grande maioria dos jogos com o Vanderlei, com a gente, né? E o Giovani vinha numa crescente muito grande. É um jogador que estava nas 2 últimas partidas, fez uma grande atuação. Mas eu acho que falar de jogadores que não atuaram agora é uma redundância muito grande, né? A gente tem que valorizar a turma que veio para cá com o intuito de realmente... Fizemos um grande primeiro tempo, tivemos totais condições de sair vencedores desse jogo, mas infelizmente futebol é isso, né? Não aproveitamos as oportunidades, o Avaí foi lá, fez um gol, e a coisa depois travou, como eu falei para vocês anteriormente. O Avaí é o jogo deles, a maioria dos jogos deles ganham por 1-0, né? E isso aí é uma situação que a gente já tinha dito, mas infelizmente aconteceu conosco novamente. Maurício, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Qual foi a grande diferença do Cruzeiro do primeiro para o segundo tempo? Que o time teve um volume muito maior na primeira etapa, foram as modificações, os jogadores que não tinham tanto ritmo de jogo que acabaram entrando nesta segunda e também na primeira etapa? Não, eu acho que, como eu disse para você, né, nas respostas anteriores, nós fizemos um grande primeiro tempo, né? Se foi levantado dessa maneira, você está falando da situação do ritmo de jogo. O Adriano, o Flávio e o Marco Antônio, que estavam jogando no primeiro tempo, também não vinham jogando. E fizeram um bom primeiro tempo. Então, eu não acredito que essa falta de jogo, né,
porque os jogadores vêm treinando, vêm mostrando durante os treinamentos que estão com a capacidade aeróbica muito boa. É lógico que numa partida tem o fator emocional, tem a qualidade, tem todas essas situações que influenciam a torcida, o próprio jogo. Então não é só falar que os jogadores estavam sem ritmo de jogo, porque tinham jogadores no primeiro tempo que estavam também sem jogar. Então é uma situação que depois da partida, né, a gente não pode julgar e nem falar que isso foi o grande fator que fez a gente sair daqui derrotado. Maurício, boa noite, é Stefano do Portal Deus Me Livre. Maurício, até que ponto essa derrota sela a temporada do Cruzeiro? Já é pensar em 2022 a partir de amanhã, começar a trabalhar os próximos jogos para testar jogadores, fazer mais algumas análises da base, algo assim? Obrigado. A instituição Cruzeiro é muito grande, a gente tem objetivos ainda dentro da competição, faltam alguns jogos que a gente ainda precisa alcançar nossos objetivos e com certeza o Vanderlei vai, próxima semana, com esses 2 jogos em casa, a gente retomar o caminho das vitórias. Valeu.